dia, graça e paz. Alegria estar aqui com vocês. Quero apresentar para vocês, antes de falar um pouco sobre mim, minha esposa, porque quando você chegar na minha igreja e perguntar quem é o pastor Alvin, eu já vi falar nesse cara. Mas e a pastora Romilda? Essa aqui, ó, todo mundo conhece. Então, Romilda, minha esposa, nós estamos casados há 26 anos. Casamos meninos. Começamos a namorar, 16 anos eu tinha, ela tinha 15. E quando nos casamos eu tinha 21 e ela 20. Pode se sentar, meu bem. Obrigado. E juntos temos 3 filhos, 2 moças e um rapaz. E há um mês atrás fomos presenteados com um netinho. Bom, você deve estar olhando assim, né? Quantos anos esse cara tem aí, né? Bom, eu tenho 47 anos. Então, comecei tudo muito novo. Com 21 anos de idade eu já estava pastoreando. O Senhor me salvou aos 18 e fez uma obra. Foi tudo muito rápido na minha vida, né? Eu louvo a Deus por tudo isso. Mas, quando eu vou me apresentar em algum lugar assim, eu costumo, pastor, me apresentar de uma forma assim, arrogante, sabe? Eu falo assim para as pessoas: é um privilégio para vocês me conhecer. Eles falam: nossa, esse aí... Eu estou escrevendo um livro assim, 10 passos para ser humilde como eu. Ok? Mas por que é um privilégio para você? Porque você conhece muitos pastores de ovelhas. Pela primeira vez na sua vida, você está conhecendo um pastor de formiga. Então isso é um privilégio. Você vai poder dizer aonde você foi: eu conheci um pastor de formiga. Eu estava na igreja de um pastor amigo meu em Londrina, e lá eu conheci um pastor de Cascavel. Esse dia eu falei: eu sou um cara muito feliz. É melhor ser pastor de formiga do que de Cascavel. Outro dia eu e minha esposa, nós estávamos numa cidade chamada Passos, no interior de Minas, sul de Minas, sudeste de Minas, aliás. E pela manhã no hotel, quando nós tomávamos um café, aí tinha uma senhora. Ela olhava para a nossa mesa, especificamente para mim, sorria, olhava, sorria. E eu fui ficando constrangido com aquilo, né? Eu virei para minha esposa: eu não sei se ela está rindo para mim, se ela está rindo de mim, não sei o que está acontecendo. Mas o fato foi que ela foi à mesa. E ao chegar na mesa, ela perguntou: você é o Alvin? Sou, sim, senhora. Eu posso tirar uma foto com você? Eu virei para minha esposa e falei: eu estou ficando famoso. Tá vendo? Eu falei: a senhora me conhece de onde? Ela disse: eu não te conheço. É que meu marido ama Alvin e os esquilos. E se eu falar que eu conheci o Alvin, ele não vai acreditar. Por favor, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falei: era só o que me bastava. Meu Deus do céu. Bom, irmãos, Formiga é uma pequena cidade do centro-oeste de Minas. Estamos a 180 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cidade que tem mais de 150 anos. Uma cidade com toda a tradição. Não sei se você já foi ao interior de Minas. O mineiro é muito, muito tradicional, muito apegado às tradições, à religiosidade. E em Formiga isso não é diferente. Uma cidade extremamente católica e com um agravante. Talvez uma das maiores personalidades do catolicismo hoje é da minha cidade, que é o padre Fábio de Mello. Fábio é lá de Formiga, e hoje só se fala, quando se fala em catolicismo, se fala no Fábio. Mas apesar de vivermos em um lugar assim, com tanta religiosidade, Deus tem nos abençoado muito. A igreja a qual eu sou pastor, a Igreja Batista, Vale das Bênçãos, é uma igreja que tem 44 anos de existência naquela cidade. Eu assumi a igreja tinha 18 anos de idade e tinha 18 membros. Não é difícil fazer estatística de crescimento aí, né? Mas era assim a nossa história. E ao assumir a igreja em 93, até 99, 2000, nós tivemos um crescimento de 18 para quase 200 pessoas. Foi um crescimento bom, mas não era o que estava no meu coração.
depois do ano 2001, 2002, quando nós começamos a plantar os pequenos grupos, eu plantei o primeiro pequeno grupo, aí a igreja entrou numa dinâmica de crescimento extraordinário, não só em número, mas em qualidade, porque o que conta é a qualidade da quantidade. Então nós demos um grande salto e hoje, naquela pequena cidade, nós somos 510 células. Isso é muito impactante para uma cidade daquele tamanho. E ao entorno da cidade, nas cidades vizinhas e vilarejos, aí nós somos mais de 800 células. São mais de 8.000 pessoas. E nós louvamos a Deus por isso. Mas mesmo tendo esse crescimento, nesse ano agora, Deus tem falado muito ao meu coração que a igreja ela deve ter uma nova performance naquela região. Somos uma igreja admirável, mas o Senhor está nos chamando para nos tornar uma igreja indispensável. Esse é o tema, é isso que nós estamos fazendo, estamos trabalhando muito. E uma igreja indispensável é uma igreja que a sociedade olha para ela e diz: se essa igreja fechar, nós estamos perdidos. É isso que nós estamos lutando, esse é o nosso grande alvo e buscamos muito isso. E Deus tem nos abençoado muito. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses dias que aqui estarei, sobre alguns pontos chaves daquilo que o Senhor tem nos falado ali. Sou grato ao pastor Vitor, pastor Esther, pelo carinho, né, que eu estou me sentindo aqui tão constrangido de tanto carinho e amor que os irmãos têm me recebido. Pastor Roberto, né, Luiz Otávio, uma alegria. Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 11. 1 Samuel capítulo 11. Quero compartilhar com vocês porque esse texto ele foi um texto chave na minha vida para que tudo viesse a acontecer conosco dessa forma. E a mensagem que eu tenho levado para o Brasil e para o mundo, ela é uma mensagem muito simples. É o seguinte: se Deus fez em Formiga, Ele pode fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar. 1 Samuel capítulo 11 diz assim: então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco, e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás, o amonita: com essa condição farei aliança com vocês, que a todos vos arranque o olho direito, e assim porei o opróbrio sobre todo Israel. Ao que os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, entregar-nos-emos a ti. Amém. Sabe, esse texto nos fala de uma crise. Tão logo Saul assume o poder, assume o trono de Israel, instala-se uma crise. Instala-se um problema gravíssimo, porque Jabes de Gileade, então, é sitiada pelo general Naás, pelos amonitas, e aquele povo começou a ficar sem alimento, sem água, e eles começaram a padecer a ponto dos anciãos, então, se renderem, ir ao encontro desse comandante tão cruel e fazer-lhe uma proposta: nós queremos te servir, liberta-nos e nós te serviremos por toda a nossa vida. E ele então faz uma contraproposta: tudo bem, vocês podem me servir, mas com uma condição: que se arranque o olho direito de cada homem. Sabe, quando a gente para pensar nessa contraproposta, é algo muito cruel. Nos dias atuais, com todo o avanço na medicina, com toda a tecnologia que a medicina dispõe, arrancar ou tirar o olho de uma pessoa não é uma coisa simples. Não é. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha família com o meu pai, com problemas que ele teve na visão. Eu presenciei essa situação. É algo muito complexo. Agora imagine naquela época,
Eu fico pensando como é que isso se daria. E a única resposta que eu tenho é que eles colocariam um punhal no fogo e quando ele estivesse bem vermelho, então cortaria o olho da pessoa e arrancaria. Apesar da crueldade, existe uma mensagem embutida dentro disso. Segundo Flávio Joséfo, historiador, ele diz que quando os homens saíam para a guerra, eles levavam o seu armamento, e no armamento havia ali uma lança, uma espada, mas havia também um escudo. E no fronte, na guerra, eles escondiam atrás do escudo e deixavam o olho direito do lado de fora. E o olho direito, eles miravam o adversário. E então eles arremessavam suas lanças, suas flechas contra o adversário em rumo à conquista daquele lugar. Uma vez que agora a proposta é arranque o olho direito, arrancar o olho direito é arrancar o olho da mira. Eles não poderiam avançar mais. Eles não teriam como invadir e conquistar. Eles teriam que apenas lutar para manter o que tinham. Ou seja, lutar pela sobrevivência. Por detrás desse arrancar o olho, era justamente essa mensagem. Vocês não podem avançar. Vocês não podem conquistar. Vocês têm que apenas manter o que têm. Foi assim que tudo começou em Formiga. Quando você vai para uma cidade como a minha, pequena, sem recursos, você então olha para o contexto da cidade, você vê tamanha idolatria, misticismo, religiosidade, você vê as igrejas há anos e anos e anos e pequenas, sem conseguir crescer, ou nem questão de crescimento, mas não ter uma relevância dentro do contexto da cidade. E as pessoas te dizerem, olha, aqui é um cemitério de pastores, isso aqui não cresce, isso aqui não prospera. É como se estivesse arrancando o olho direito, ou seja, eu vou assumir 18 pessoas para manter 18 pessoas. Sabe, a mensagem é mediocridade. Deus levanta uma igreja na terra para avançar, para conquistar, para transformar, para levar o evangelho. Não é o inferno que ataca a igreja. Sabe, muitas vezes nós nos acuamos e dizemos, olha, o inferno está vindo com tudo contra a igreja. Mas no dizer de Jesus é o contrário. As portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja. Não são as portas da igreja que tem que resistir, não. Se há resistência é no inferno, porque é a igreja que tem que avançar. A igreja que tem que atacar. Mas isso acontece quando você tem o olho da mira. E o olho da mira é o olho da visão. Não há crescimento, não há rompimento, se não houver visão. Visão é extremamente fundamental. E era justamente isso que o inimigo queria, arrancar-lhes o olho da visão, para que eles não viessem avançar, mas viver somente para a defesa. O nome disso é mediocridade. Quando você olha para o entorno e diz, olha, sabe, tudo que eu tenho feito está muito bom, está legal, sabe, olha, também não tem ninguém fazendo nada de extraordinário, então eu vou ficar por aqui mesmo, vou me acomodar, vou ficar quieto. O nome disso é mediocridade. Mediocridade é viver na média. Deus não nos chamou para isso. Muito pelo contrário, Paulo aos Romanos ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto pior, melhor. Se as coisas estão ficando do jeito que estão ficando, é porque Deus tem um projeto com a igreja nessa nação. Nós somos sal, nós somos a luz dessa nação. Visão é fundamental. Quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro volta ao passado para sobreviver. Quando Jesus encontrou-se com Pedro, Pedro era um pescador. Jesus deu-lhe uma visão. E a partir daquele momento ele passou a seguir Jesus, ele abandonou as redes e passou a seguir a Jesus. Ele tinha uma visão, ela era muito clara para ele. Mas com o passar do tempo, Pedro perdeu a visão. Ele negou a Jesus. Jesus foi preso, condenado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou.
Posteriormente, Jesus aparece a Pedro. E quando Jesus aparece a Pedro, o que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Pescando. Por quê? Quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem futuro, volta ao passado. Deus tem nos dado uma visão clara. Uma visão de evangelismo e discipulado. Essa é a visão do reino de Deus. E eu e você precisamos entender isso, ter isso como clareza. A visão precisa ser clara. O grande problema é que muitas vezes nós estamos preocupados com um ministério, mas não estamos preocupados com uma visão. Pastor, mas visão fala de futuro. Sim. Porém, quem no seu coração não tem uma visão de futuro, não tem forças para viver o presente. O combustível do futuro é o presente. E o que move o presente é uma visão do futuro, é ver uma igreja crescer, é ver uma cidade ser transformada, é deixar um legado nessa terra. Por outro lado, Eclesiastes 3 vai nos dizer: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Ou seja, Deus colocou a eternidade no nosso coração, o futuro está no nosso coração. Se somos uma igreja que pensamos somente em nós mesmos, somos os mais medíocres de todos e miseráveis. E as gerações futuras? Haja vista que nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, houve gerações de Israel que nunca ouviram falar do Senhor. Por quê? Porque não havia uma preocupação com a geração futura. Então, visão é fundamental. Visão é algo extremamente importante. Eu venho de um meio onde as pessoas estão muito preocupadas com a unção, o poder de Deus, a unção de Deus. Realmente é extremamente importante. Jesus diz: errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus é importante, mas a visão, ela é tão importante quanto a unção. Vamos falar de Sansão, o homem da unção, o homem cujo espírito vinha sobre ele e ele era tomado de uma força algo fora do comum. Você sabe o segredo de Sansão? Você já leu? Estava na onde? Nos cabelos. Sansão era o homem da unção. Mas um dia, ele se apaixonou por uma moça e ele revelou o segredo do coração. E cortou o cabelo de Sansão. O cabelo de Sansão foi cortado. Quando o cabelo foi cortado, a unção se foi. O poder se foi. Sansão foi capturado pelos filisteus. E quando os filisteus lançaram mão de Sansão, qual foi a primeira coisa que ele fez, que eles fizeram com Sansão? Você se lembra? O que eles fizeram? Arrancaram os olhos. Sansão perdeu a visão. O tempo passou, o cabelo voltou a crescer. E com o cabelo crescendo, o poder volta. A unção volta, se assim posso dizer. E agora Sansão não tem mais visão. E Sansão diz: onde estão os filisteus? Alguém diz: eles estão no templo. Ele pediu: me leve às colunas do templo. E ao chegar ali, ele faz uma oração e diz: Senhor, faz mais uma vez. E ele empurra as colunas. O prédio desaba e ele mata os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou muitos filisteus. Mas a Bíblia diz que ele também morreu. Ele matou, mas ele também morreu. Porque unção sem visão mata. Visão é fundamental. Você ter uma visão é fundamental. Porque se você tem unção, você tem poder, mas você não tem visão, sabe o que vai acontecer? Quando eles pegaram Sansão e colocaram num moinho ali, ele ficava rodando, ele fazia força, mas ele não saía do lugar. É isso que ocorre quando uma pessoa tem força, mas não tem visão. Ela faz muita força, mas ela não consegue romper. Eu uso uma palavra para isso: patinar. Patinar. A pessoa fica patinando, porque falta visão. E o que fazer quando patinar na visão? O que fazer? Há momentos na estrutura da igreja, na questão de células, que trava. Eu já passei por isso.
Eu me lembro que quando eu tinha 50 células na minha igreja, travou. A igreja não crescia, parece que parou de romper. E aí eu fui para a oração, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu me lembro que como o Senhor falou claramente no meu coração naquele dia, Ele disse assim, é um problema. Você acabou com o estoque de incrédulo tipo A, só tem incrédulo tipo B. Você entendeu? Parece que o Senhor estava falando em língua comigo, né? Eu vou te explicar. O que é o incrédulo tipo A? Incrédulo tipo A, ou não crente tipo A, é aquele tipo de gente que é seu amigo, gosta de você, gosta da sua igreja. Quando você passa perto da casa dele, ele fala, onde você vai? Está indo para a igreja? Você fala, estou indo. Olha, reza para mim. Eles não falam assim? Olha, pede o pastor para rezar para mim lá, não esquece de mim não. Você vai fazer um evento, a igreja vai fazer um evento social, um projeto legal para ajudar famílias carentes. Ele fala, olha, eu posso contribuir? Ele não é da igreja, mas ele é simpático. Essa pessoa é questão de tempo, você vai ganhá-la para Cristo. Mas tem o não crente tipo B, é seu amigo, te ama, gosta de você. Se você olhar para ele e falar, olha, eu preciso de você agora para ir a Belo Horizonte comigo, ele larga tudo que está fazendo para ir com você. Pode ser agora, 2 horas, 3 horas da manhã, ele é seu amigo, ele gosta de você. Porém, na viagem ele te diz, olha, eu vou com você, mas tem um detalhe, não toque em assunto de religião comigo. Não é assim que eles falam? Você vai falar de Jesus, eles logo falam de religião. É seu amigo. Lá em Minas a gente tem um ditado assim, é pau para toda obra. Mas não gosta da sua igreja, não gosta da sua fé e não gosta da sua Bíblia, mas gosta de você. Como ganhá-lo? Nesse momento eu estava patinando. Foi quando então o Senhor me deu uma estratégia. Eu juntei as supervisões de célula e realizei um evento chamado Festa dos Estados. Cada supervisão assumiu um estado brasileiro. Vestiram tipicamente e fizemos comidas típicas dos estados. Fomos para a praça da cidade e fizemos um evento de evangelismo nas tendas que eram representadas pelos estados. Foram 2.000 pessoas. Segundo ano, 3.000. Quarto ano, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. O último ano agora que nós fizemos, segundo Polícia Militar, 18.000 pessoas numa noite. Eu não estou falando do Fernandinho lá cantando, que é uma bênção, eu amo. Não estou falando da Aline Barros, que é uma bênção. Não estou falando da Ana Paula Valadão. Eu estou falando do meu povo. Gente simples como você. Você está entendendo? Esse povo conseguiu reunir 18.000 pessoas para evangelizá-los. Posso te dar uma dica? Sabe qual é a melhor ferramenta de evangelismo que existe no mundo? Comida. Meu irmão, a Bíblia começa... o primeiro problema, pastor, o primeiro problema foi comida. Não foi? Não comerás. E o homem comeu. E quando a Bíblia termina no Apocalipse, termina com o quê? Comida, é a bodas do Cordeiro. Meu irmão, isso é uma revelação. Jesus estava sempre metido em algum tipo de festa. Não, ele mesmo disse, olha, eles me chamam de comilão e beberrão. Quer ganhar a alma? Faz comida. E aí então nós começamos a fazer comida. Por isso nós ajuntamos 18.000 pessoas. O pessoal vai para comer. E quando eles chegam na tenda para comprar a comida, eles são evangelizados com um folheto, com aquele sorrisão, com aquele carinho que eu recebi aqui nessa igreja, que te constrange, que te faz sentir como se você estivesse na sua própria casa. É isso que as pessoas lá fora precisam. Ah, pastor, e aí as pessoas se convertem? Não. Ou então o que acontece? Elas são transformadas de incrédulo tipo B em incrédulo tipo A. Entendeu? Antes de você ganhar uma pessoa para Cristo, primeiro você precisa ganhá-la para você. Você pode ser portador da mensagem mais poderosa da terra, mas se ela não for simpática a você, você não vai ter a oportunidade de levá-la a Jesus. Mesmo porque estatísticas dizem que grande parte, mais de 80% das pessoas que se convertem porque foram convidados por um amigo, por uma amiga. Travou. Ou seja,
eu comecei a perceber que as coisas, nós estávamos patinando na visão. E aí, de repente, o Senhor me dá essa chave, e aí a gente começa a trabalhar com esse evento que a gente faz uma vez por ano, e arrecadamos muito dinheiro nisso. E parte do dinheiro, sabe o que nós fazemos? Doamos a instituições de caridade da nossa cidade, independente se é evangélica, se é católica, o que for. Eu me lembro que um ano eu fui a uma instituição da Igreja Católica, e nós fomos dar uma oferta para eles. E quando chegamos lá, eles pensaram assim, vai ser R$50, R$100 que a Igreja Batista vai fazer essa doação. Eu me lembro que naquela época, nós doamos R$5.000. Eles ficaram assustados. Chamaram a mídia escrita, chamaram a televisão e a rádio para presenciar aquilo. E no outro dia, os jornais da cidade, Igreja Batista faz doação para a instituição de caridade católica. Sabe o que nós ganhamos com isso? Respeito. Essa igreja é diferente. Porque o mundo, quando nos olham, eles pensam assim, igreja só pede. E quando nós invertemos o processo, e a gente tem muita coisa para dar, e de fato nós o fazemos o tempo todo. O tempo todo nós fazemos, como igreja, todos nós como igreja fazemos isso. Mas começa assim então a mudar o conceito na sociedade. O que eu estou fazendo com isso? Transformando incrédulo tipo B em incrédulo tipo A. Igreja evangélica. Opa, espera aí, aquela ali do meu tio é diferente. Aquela ali do meu primo não é assim. Não, eu conheço lá, não é desse jeito não. O próprio mundo se levanta para falar quando eles vêm para cima da gente. Então eu entendi que naquela época, esse era o plano. Esse era o plano. Nós estávamos patinando. Por que muitas vezes nós patinamos? Porque nós precisamos entender uma coisa. A visão de Deus, ela nunca envelhece. Mas as ferramentas da visão envelhecem. Todas as profissões que aqui estão representadas hoje por vocês. Quando você olha para o contexto, para o histórico da sua profissão lá atrás, o que você usava não é o que você usa hoje mais. As ferramentas envelhecem. E não é diferente no Evangelho. As ferramentas também envelhecem. Eu já falei minha idade, mas eu não sou tão velho assim, mas eu sou da época dos cultos ao ar livre. Lembra que você colocava lá dois banquinhos, duas caixinhas de som em cima dos banquinhos e subia ali, Jesus te ama, sabe? Na minha cidade isso não funciona mais. Eu sou da época do porta a porta. Oi, bom dia, eu gostaria de falar do amor de Deus para vocês, eu posso entrar? Isso não funciona mais. Por que não funciona? Porque as pessoas não abrem portas para desconhecidos. Vocês no Rio que o digam. Então, como se a visão é a mesma? Porque a visão não mudou. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. A visão não mudou. Ide fazer discípulos de todas as nações. A visão continua a mesma, mas a ferramenta mudou. Irmãos, daqui uns dias não vai ter rádio mais. A internet, eu particularmente, eu não sei quanto tempo tem que eu não assisto televisão. Porque está havendo uma mudança. Ferramentas estão envelhecendo, ferramentas novas estão surgindo. E o Evangelho não pode parar de ser pregado. Então nós precisamos adaptar as ferramentas para levar a visão. E eu desconheço uma ferramenta tão antiga e tão atual como os pequenos grupos, as células nas casas. Desde a época de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, essa ferramenta é poderosa. Eu vejo células que entraram em condomínios de luxo, que ninguém jamais pode entrar ali para pregar o Evangelho. Tem célula funcionando lá dentro. Eu tenho células que funcionam dentro dos hospitais, eu tenho célula dentro da polícia militar, eu tenho célula dentro do fórum. Eu falava ontem para o pastor Alberto, falando um pouquinho com ele sobre a minha história, que lá atrás eu perdi as contas de quantas vezes eu compareci em delegacia, pastor, por causa do Evangelho. Cidade extremamente perseguição, cada dia era uma desculpa. Mas por último, sabe o que aconteceu? O comandante da polícia se converteu, a esposa do juiz foi para a igreja, o promotor passou pelo encontro com Deus e o delegado é pastor da minha igreja hoje.
Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele é maravilhoso. Sabe, e aí você vê as células entrando nos lugares. Eu me lembro que no ano de 2010, nós fomos ampliar o nosso prédio central, ele cabe 2.000 pessoas assentadas. E nós estávamos fazendo uma ampliação e eu tive que parar com tudo. Parei com tudo a nível de estrutura de igreja. Não fazia mais, era só um culto de domingo e eu só pregava sobre cimento, ferragem, areia e brita. Teve um dia que eu até comecei a ficar constrangido comigo. Me fui orar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí eu entendi que Moisés teve seu tempo, Elias teve seu tempo e Neemias só falou de construção. Então aquele era o meu tempo. Aí eu tranquilizei meu coração. Mas, durante aquele ano, eu me recordo que ao me reunir com a equipe no final do ano, eu falei, gente, deve ter sido o pior ano da nossa vida, porque a gente só falou de construção. E olha, que nós tivemos que dividir o prédio no meio. Enquanto os pedreiros trabalhavam do lado esquerdo, nós fazíamos culto do lado direito. E ficamos o ano todo jogando ping-pong, assim, né, para lá e para cá. Aí quando eu fui puxar os relatórios, naquele ano nós batizamos mais de 200 pessoas. Eu falei, mas como? E eles disseram, pastor, o prédio parou, mas a igreja nas casas não parou. Cada líder é um pastor, é um apacentador. E cada casa é uma igreja. As coisas não param. Então nós precisamos entender, isso é fundamental quando se fala de visão. Visão é algo extraordinário, visão é algo fantástico para a nossa vida. Eu e você precisamos entender isso. Agora, visão requer um plano. Visão requer um planejamento. Visão requer você sair do seu estado atual e ir em direção ao seu estado desejado, ou o objetivo, aonde você quer chegar. Visão, para mim, é um mapa detalhado, com início, meio e fim. E tem que haver uma congruência entre valores e visão, porque se não houver uma congruência, se não houver um alinhamento entre valores e visão, a visão nunca será estabelecida. Como? Eu vou dar um exemplo simples. Todo início de ano a gente vê uma multidão de pessoas indo em direção às academias, porque eu preciso emagrecer. Aí são os mais variados tipos de argumentos. Não, eu quero ter saúde, não, eu quero ter um corpo sarado, não, eu quero ser fitness e tal. E aí, na verdade, o pessoal da academia hoje, eu acho que eles não estão vendendo nem mais exercício físico, eles estão vendendo pacote, porque sabe, né? Você compra 6 meses e vai 1 mês só. Bom, por que as pessoas desistem? Por quê? Elas têm uma visão, elas veem alguém na televisão e elas falam, olha, eu quero ser daquele jeito. E olha, tá. Então, é uma visão que eles têm. E eles começam todo entusiasmados, mas no meio do caminho eles param, desistem. Por quê? Porque os seus valores não estão de acordo com a sua visão. Os valores não foram mexidos, os valores não foram mudados. Se não houver uma transformação nos valores, uma mudança de valores, a visão não será estabelecida. Vai haver um entusiasmo, mas daí a pouco passa. Por quê? Porque quando se fala de valores, tem um preço a ser pago. E quando se tem de pagar o preço, aí você olha para o valor ele é pequeno, ou não existe, imediatamente você desiste. Quando eu digo essa questão de valores e essa questão de visão, é como se fosse uma pirâmide, a visão está lá no topo e os valores é a base. O que sustenta a sua visão, seja ela qual for, são os seus valores. Isso é importante para você. Ah, mas quando é que um valor muda? É quando o médico chega para você e fala, olha, eu fiz um exame em você e esse exame está dizendo que você está com uma veia entupida. E se você não fizer exercício físico, você já pode comprar um caixão, tá? E já começar a mexer nas coisas aí para passar sua herança para os seus filhos. Meu irmão, aí o que é isso? Eu tenho um amigo que o cara hoje, ele é um dos campeões, ele está com quase 60 anos de idade, ele pratica um esporte de corrida, natação
e bicicleta, e tem mais alguma coisa, não me lembro o que é. Mas ele é o cara, quase 60, ele é campeão, com 60 anos de idade, é pastor lá em Brasília, o Wilbert. Mas por quê? Porque um dia o médico, ele estava obeso, muito fora do seu peso, extremamente doente, e o médico falou: e aí, você vai deixar uma viúva tão bonita, né? Você vai deixar os filhos aí? E o cara mudou, porque mexeu nos valores. Podemos pensar em crescimento, em explosão, mas se não houver uma mudança nos valores, e quais são esses valores que precisam mudar? O valor do evangelismo, do espírito do mundo entrando com o consumismo. Sabe, as pessoas, elas estão vivendo lá no mundo assim: olha, se esse shopping não me agrada mais, eu vou para o outro. Se esse supermercado... E eles trazem esse espírito para dentro da igreja, e eles vêm para consumir uma boa. Ao passo que Jesus não nos chamou para ser consumistas. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós é que produzimos. O vosso fruto permaneça, vá e dê fruto. E que o vosso fruto, de que eu não sou um consumista, de que na verdade quem faz o louvor da igreja não é o grupo que ministra, e que de fato eu sou mudança nisso. Aí começa a haver uma mudança também no S. Então isso é extremamente fundamental. Visão é um planejamento. É um planejamento por escrito com uma pessoa. Primeiro, aonde você está? Seu objetivo. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Por que você vai fazer? Sentir e ouvir são perguntas, visão. Porque o como é uma pergunta de estratégia. Isso em sentir, ouvir e ver, porque isso é a maneira como aqui do que é chamado de sinestésico, da audição e da visão. Então eu vou para o futuro, eu imagino, eu vejo. Deus trabalha assim conosco. Deus trabalha assim conosco. E isso me motiva, isso me alegra, isso faz eu ir atrás de algo. Eu vou te dar um exemplo. Quando Deus visita Abraão e queria dar filhos para Abraão, o que ele fala com Abraão? Sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. 1, 2, 10, 20, 30. Senhor, eu não consigo contar as estrelas. Então conte os grãos de areia. 1, 10, 50. Senhor, eu também não consigo. Aí Deus vira para ele e diz: assim será a tua descendência. Mas Deus primeiro faz ele ter uma visão. Deus trabalha com a nossa imaginação. Jesus poderia ter chegado lá em Bartimeu e orado por ele, curado Bartimeu, como ele fez com os demais cegos. Mas ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E ele é assertivo na resposta: eu quero ver. Mas entre a pergunta e esse eu quero ver, o que não passou na cabeça dele? Imaginação. Quando Deus fala da terra prometida para o seu povo: vos darei uma terra que mana leite e mel. Tudo sentido figurado. Isso faz forçar a imaginação. Então, se tem leite, tem vaca. Se tem vaca, tem pasto. Se tem pasto, tem água. Se tem mel, tem abelha. Mas se tem mel, também tem formiga. E eu tomo posse dessa palavra para mim. Aí eu vou além da imaginação. Mas o que eu quero dizer com isso, sabe o que é? É que Deus nos deu a capacidade da imaginação. Então você precisa imaginar sua célula crescendo, sua célula se multiplicando. Eu me lembro de um domingo, quando o culto terminou, meus meninos eram pequenos, eu falei com a minha esposa: vai que eu vou ficar por aqui. E eu fechei o prédio da igreja, e eu me assentei ali na plataforma, no altar, e eu comecei a chorar. Eu falava: Senhor, será que é só isso que o Senhor tem para fazer comigo? E naquele dia eu comecei a ver uma multidão chegando. 6 meses depois se cumpriu. Nosso culto de domingo eram 3 cultos e fazia fila. E eu pedi ao povo do culto de manhã: pelo amor de Deus, não voltem à noite, por favor. Estava na hora de entrar aquele tumulto. Mas eu primeiro vi com os olhos do coração. Isso é importante. Líder que é líder, você precisa enxergar com os olhos do coração. Você compreende isso? Existem 2 coisas na sua cabeça. Uma se chama memória, outra se chama imaginação. A sua memória te remete ao passado, a sua imaginação te lança ao futuro.
Se você quer crescer, você precisa usá-la. Ah, pastor, tem alguma base bíblica para isso? Efésios 3. É a única que eu tenho. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou... Então eu tenho que pensar. Você tem pensado? Você tem pensado em como multiplicar a célula, em como crescer a célula, em como levantar líderes? Você tem imaginado, você tem visto? Isso é uma coisa fundamental, tremendo. Visão é fundamental, porque apesar de estarmos debaixo do mesmo céu, nem todos temos o mesmo horizonte. Visão é um planejamento. É um planejamento. Mas uma coisa que me chama muito a atenção na visão, sabe o que é? É que a visão precisa ser documentada. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Eu amo esse texto. Como eu sou apaixonado por esse texto. A gente tem uns versículos preferidos. Não sei se você tem uns versículos preferidos, né? Tem gente aí que o versículo preferido dele é o versículo 1 do Salmo 91. Você chega na casa, a Bíblia está até amarela, está aberta lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É possível que a minha também esteja aberta lá no Abacuque 2:2. Não que eu deixo aberta, de tanto ler esse texto. Eu não me canso de ler esse texto. Eu acho esse texto fantástico. Eu estava numa cidade chamada Divinópolis. Nós plantamos uma igreja naquela cidade. Na verdade, nós abrimos várias igrejas através de células. Foram mais de 30 igrejas que nós já abrimos com pequenos grupos. Uma família que muda da cidade, vai para aquela outra cidade, começa uma célula na casa, daí a pouco tem uma igreja nascendo ali. Em uma cidade, eu plantei uma célula com 8 pessoas, hoje são mais de 1.500. Em 10 anos. Crescimento fantástico, uma cidade de 50 mil habitantes. Mas interessante, sabe o que ocorreu com esse texto? Lá em Divinópolis, eu procurei um marqueteiro que tinha lá, porque eu queria algumas informações de marketing, como lidar. Eu estava vindo da roça, né? Eu costumo dizer que eu sou um pregador da roça. Cidade pequena. E Divinópolis é uma cidade maior, 250 mil habitantes. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa cidade? Eu ficava olhando para aquela cidade assim, sabe? Igual quem vai carregar uma coisa que não tem pega. Já vou falar em mala sem alça? Não pense naquela pessoa. Eu estou falando de uma mala sem alça. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem jeito de pegar. Eu fiquei assim com aquela cidade. Aí eu procurei um marqueteiro para saber de algumas coisas de mídia. Só que eu queria uma pessoa muito simples para me explicar alguma coisa. Mas me enviaram para o melhor. O cara que virou uma política lá e tinha todo um contexto histórico e tal. E eu fui, sem saber. E a pessoa me recebeu super bem. Até que eu falei que era pastor. Aí ele já todo se contorceu e mudou e tal. E conversa vai, e ele não querendo me responder muita coisa. Eu comecei a perceber que estava chato o lugar. Estava ruim. Aí o telefone tocou. Ele, pastor, só um minuto. Foi atender o telefone. É aquele minutinho que você tem para fazer uma oração e perguntar ao Espírito Santo, o que eu faço? E o Espírito Santo então falou, me mostrou, me fez, eu olhei assim, aí eu vi uma Bíblia na estante. Aí eu senti o Senhor falar no meu coração, mostra para ele Abacuque 2:2. Quase que eu briguei com Deus, mas esse texto é meu, não é para ele. Eu amo esse texto. Mas quando ele voltou, eu falei, moço, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor me disse que é professor de marketing na universidade aqui. Eu sou sim. O senhor sabe quem inventou o outdoor? O outdoor foi inventado por fulano de tal no ano tal. Eu falei, o senhor está enganado. Não, eu tenho certeza. Eu falei, eu também tenho que não foi. E eu tenho dados, fatos e evidências. Ah, e quais são eles? Eu falei, o outdoor foi inventado antes de Jesus vir a esse mundo. Ah, mas não é possível. Eu falei, é um tal de Abacuque. Só que eu li uma Bíblia, você me presta ela? Fui lá abrir a Bíblia Abacuque 2:2 e li para ele. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até o que correndo passar. Isso é um outdoor? Amém? Glória a Deus, né? Sabe de uma coisa? Aí ele parou, postou a cabeça e falou, meu Deus, olha só, eu não sabia disso. Eu falei, o senhor pode dar aula agora sobre isso. E aí mudou o ambiente, quebrou. Foi aquela, né, gerou uma empatia através desse texto, quebrou aquela situação. E a partir daquele momento, então, ele me atendeu super bem, a gente conversou e tal. Mas, o que eu quero dizer com isso?
com esse texto tão poderoso é que a visão precisa ser documentada. Quando eu entrei nesse prédio, eu comecei a sentir o cheiro da visão aqui dentro. Há pegadas da visão aqui dentro. Quem tem visão sabe onde tem visão. E o que me fez entender que aqui tem visão? Escreve a visão. E coloque a visão em lugar aonde até aquele que tiver pressa possa ver. Quando você entra aqui para participar de um culto, você tem uma visão expressa nas paredes. É o que Abacuque disse. A visão precisa ser documentada. A visão precisa ser escrita. Você já observou que todas as coisas importantes, todos os acontecimentos importantes, extremamente importantes na sua vida, foram escritos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A visão de Deus é algo importante para você, sim ou não? Sim ou não? A visão que Deus deu à sua igreja, à sua liderança, é extremamente importante para você, sim ou não? Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Como é que é o nome disso? Certidão de nascimento. Se você comprou um imóvel, uma casa, foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Qual é o nome disso? Escritura. Vocês falam escritura, né? Legal, né? Eu falei escritura ou escritura. Né? Imagina um mineiro falando no sotaque carioca, o que vai virar? Uma mistura de jacaré com tatu, sei lá. Bom, mas vamos lá. O dia, se você é casado, o dia do seu casamento foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito? Qual é o nome disso? O dia da sua morte será um dia importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Será o dia mais importante da sua vida, que você vai encontrar com o seu Senhor. Né? Todo mundo quer encontrar com Jesus, ninguém quer morrer. Engraçado essa matemática nossa, né? Mas o dia da sua morte será um dia importante, sim ou não? Será escrito? Qual é o nome disso? Você pode até estar vivo, meu irmão, mas se tiver uma certidão de óbito falando que você está morto, sua palavra não vale nada. Mas não vale nada. Então, o dia da morte é um dia importante, será escrito. O dia do seu nascimento foi um dia importante, foi escrito. O dia do seu casamento foi um dia importante, foi escrito. O dia da compra do imóvel foi um dia importante, foi escrito. O dia da morte, um dia importante, foi escrito. A visão de Deus é importante, sim ou não? Você já escreveu? Se você não escreveu, ela não é tão importante assim. Porque quando é importante, a gente escreve. Escreve a visão. Foi o que Deus disse para Abacuque. Escreve a visão. A visão precisa ser escrita. A visão precisa ser documentada. Quando eu entrei aqui, eu me identifiquei com a visão, porque ali está uma visão. Compaixão, jejum, testemunho, dia do amigo, discipulado, integração, batismo, amor, boas obras, comunhão, multiplicação, desafios, celebração. Aqui está uma visão. Você pode até não estar na visão da igreja, mas você não pode dizer que não conhece. Você pode até não concordar, mas você não pode dizer que não sabe, porque está escrito. E como Abacuque, até quem tem pressa vê. Você consegue entender isso? Se a sua visão não é registrada, ela não é tão importante para você. Quando a visão está na mente, ela não passa de um sonho. Mas quando você coloca no papel, aquilo se transforma numa visão. E aí, no meio evangélico, no evangeliquez nosso, muitas vezes nos deparamos com uma frase de afirmação: há poder nas palavras. E de fato há, mas há poder em escrever também. Escreva. E escreva com um lápis. Mas por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você escreve, quando você pega um lápis, caneta, você vai escrever,
Você já parou para pensar quantos milhões de movimentos o seu cérebro faz para que isso aconteça? Olha, você começa a contornar a letra, não é assim? E vai. Olha, para fazer isso aqui, ó, quantos músculos, quantos nervos não estão se movimentando? Aquilo que você escreve à mão, você tem maior dificuldade de esquecer. Sempre lembrará, ficará marcado em você. Porque você gastou energia para fazer aquilo. Ok? Você gastou energia. Você tem mais... Então, pastor, tem tanta dificuldade de guardar as coisas. Guarda o computador um pouquinho. Guarda aí o celular um pouquinho. Começa a usar mais o seu lápis, a sua caneta. Porque era assim lá na época da tabuada que a gente tinha boa memória. O ser humano continua o mesmo. Na verdade, essa geração de hoje era para ser bem mais inteligente do que a outra. Mas estamos com déficit grande de memória. Talvez seja por excesso de informações fúteis, inúteis, que não produz nada. A poder em escrever. E é uma coisa muito interessante isso, porque também, eu digo que é interessante essa questão do escrever, ou quando você faz um projeto. Eu trabalhei como projetista muitos anos na minha vida. E até hoje ainda gosto de arriscar algumas coisas ainda. Mas, uma coisa é você querer construir uma casa. Outra coisa é você fazer o projeto da casa. Quando você apenas quer, você apenas quer. Mas quando você faz um projeto, aquilo te incomoda. Enquanto você não vê aquilo se transformar numa realidade na sua frente, você não fica quieto. Escrever é importante. Escrever a visão. Ter a visão de forma clara. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas é algo fundamental. E por último, eu quero compartilhar com vocês sobre a importância de celebrar a visão. Celebrar a visão a mantém viva. Quando você quiser que algo morra, é muito simples. É só você parar de falar naquilo. Tudo aquilo que você fala, você mantém vivo. Ah, pastor, aconteceu um fato e me aborreceu. Para de falar nisso. Porque o dia que você parar de falar nisso, isso morre. Não é diferente com a visão. Quando você para de falar, ela também morre. Eu vou fazer um teste com você. O que se comemora no dia 1º de maio? Depois de amanhã. Dia do trabalhador, dia do trabalho. O que se comemora no dia 7 de setembro? O que se comemora no dia 25 de dezembro? Então nós temos dia do trabalho, dia da independência, qual foi o outro? O dia do nascimento, no Natal. E o que se comemora no dia 6 de junho? Você não sabe. É o aniversário da minha cidade. Mas por que você não sabe? Você nunca comemorou. Onde eu quero chegar com isso? Aquilo que não é celebrado é esquecido. É importantíssimo uma conferência como essa, porque a visão está sendo lembrada. Entende isso? A visão está sendo lembrada. A visão está viva. Outro dia eu fui dar fui pregar uma mensagem para uns pastores. Eles, no primeiro momento, eles quase não deixaram eu pregar, porque o tema da minha mensagem era como acabar com uma visão de célula na igreja. Eu, pelo amor de Deus, não prega isso aqui. Eu falei, não, eu preciso pregar. E como acabar com uma visão de célula na igreja? Não elabore mensagens. Não pregue contra. Você não precisa pregar contra, você não precisa elaborar mensagem, você não precisa dar estudo. Só precisa fazer uma coisa. Fica calado. Acaba. Por si só, acaba. Então é fundamental que seja falado. É fundamental que seja pregado.
E quando eu digo pregar, lá nos estudos, aonde vocês estão, com as reuniões de pequenos grupos, eu não quero dizer célula, 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 célula. Não é isso, porque isso também é chato, ninguém aguenta. Mas você pode contextualizar tudo. Você pode dar um exemplo de uma conversão dentro da célula. Você pode dar um exemplo de uma... Olha, Jesus tinha uma célula em Betânia. E era verdade. Na casa de Lázaro. E tinha uns lanches gostosos lá. E os vizinhos iam. Né, irmã? Bom, então o que eu quero dizer com isso é não deixar a visão ser esquecida. E quando se escreve a visão, toda vez que se vê, você coloca diante dos seus olhos. Você lembra da visão. E ter uma visão dessa forma, isso é importante. Por quê? Porque a visão, ela molda o ambiente. A visão, ela muda o ambiente. A visão, ela transforma o ambiente. E isso é fundamental. Quando eu digo que a visão transforma, as pessoas são transformadas pelo ambiente. Mas quando ele tem visão, ele transforma o ambiente. Não é o fato de eu estar numa cidadezinha do interior de Minas que a minha igreja não pode crescer e não pode fazer algo extremamente relevante nessa nação. Na verdade, eu tenho decretado o seguinte, que as estruturas da minha cidade vão ter que mudar para se adaptar às estruturas da minha igreja. Quando você vê toda essa coisa que está acontecendo de corrupção no Brasil, você vai ver que tem homens de Deus por trás lavando a nação. E tudo está começando, sabe na onde? Altar das igrejas. Homens que tiveram o seu caráter moldado, seu caráter forjado na palavra de Deus. E agora são profissionais lá fora, estão executando a justiça de Deus. Então a igreja tem um papel extremamente fundamental. Mudar o ambiente de uma nação. Transformar o contexto. E isso ocorre quando se tem visão. Ah, mas o ambiente é ruim. Mas se você tem visão, você transforma. Vou te dar uma dica aqui e já termino agora, de verdade. Vou fechar aqui meu iPad. É o seguinte. Qual é o objeto mais valioso, o metal mais valioso da Terra? O ouro. Você gostaria de ganhar uma barra de ouro? Legal? Qual é a coisa mais vil da Terra? Sabe o quê? Lixo. Já imaginou? A pessoa falou, eu gosto tanto de você, separei um saco de lixo para você, você é uma pessoa tão maravilhosa. Ninguém quer lixo. Lixo é algo vil. Ao passo que o ouro é algo nobre. Mas eu conheço pessoas que estão trabalhando com ouro e estão ficando pobres. E eu conheço gente que está trabalhando com lixo e está ficando rico. Sabe por quê? Porque tem visão. A visão muda, a visão molda, a visão transforma. E Deus tem te dado uma visão. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você. Amém. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Visão extremamente fundamental. Extremamente fundamental. Sabe, você está dentro de um contexto de visão. E essa visão na qual você está dentro não é apenas uma visão da sua igreja, não é apenas uma visão da sua liderança, não. É uma visão que nasceu lá na cruz, lá no Calvário. E essa visão se estendeu até a nós. E nós somos portadores da chama da visão, de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos comissionou. E quando você está ali naquela casa, liderando aquele pequeno grupo, quando você está ali ministrando aquele pequeno grupo, você simplesmente está dentro do contexto da visão de Deus, cuidando daquilo que é mais precioso no reino: almas, vidas, almas, pessoas sendo salvas,
pessoas sendo cuidadas, transformadas. Sabe como é bom você ver pessoas receberem a Jesus como o seu Salvador, e posteriormente você vê o processo de transformação na vida daquela pessoa, e ela depois levando outros a Cristo. É isso que o Senhor nos chamou, isso é ser igreja. Igreja é movimento, e movimento de salvação, não movimento de eventos, porque evento é como o próprio nome já diz, é vento, passa. Mas algo que permanece é o evangelismo, é a pregação, é o ensino da palavra, é a comunhão com Deus, é uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor. É você poder dizer, olha, eu vou à igreja todos os dias. Aí alguém diz, mas você vai lá naquele prédio? Você diz, não, onde eu estou é uma igreja. Eu sou a igreja. Minha casa é uma igreja. É impossível separar a minha vida da vida de Deus. Tudo que eu faço inspirado. Minhas habilidades são para o Senhor. E eu o louvo por isso. Pai, eu peço nessa manhã que o Senhor nos dê uma expansão na visão. Deus, venha expandir a nossa visão. Venha fazer a nossa visão ir além das quatro paredes. Faça com que a nossa visão, ó Deus, faz-nos uma igreja indispensável. Uma igreja na qual a sociedade, a comunidade, aonde ela está inserida, que a comunidade passa a olhar para ela e dizer, essa igreja não pode fechar. Essa igreja é extremamente importante para o contexto da nossa sociedade. Deus, é isso que nós buscamos, Senhor. O que nos traz aqui nesse sábado, nessa manhã, Pai, não é outro espírito, a não ser o espírito de crescer no Senhor, de crescer no conhecimento, de crescer na graça, de chegarmos, ó Deus, à estatura de varão perfeito, de caminhar nesse caminho, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e que essa palavra, de alguma forma, possa mexer conosco. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.